Hebreus 6,12. Para que não vos torneis indolentes. O que diz essa palavra indolente? Nessa minha linguagem da Thompson, ela fala negligentes. Não vos torneis negligentes. Na linguagem de hoje fala preguiçosos. Para que não vos torneis preguiçosos, ou indolentes, ou negligentes, mas imitadores. Repita isso, imitadores. Vai ser importante essa palavra daqui a pouquinho. Imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, não é? Também precisa a gente esclarecer longanimidade, que a gente não usa muito isso. Longanimidade é a mesma coisa que perseverança ou paciência. Vamos usar então perseverança, ok? Herdam as promessas. Vamos repetir tudo de novo para a gente entender. Para que não vos torneis indolentes ou preguiçosos ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Digam, pela fé e pela perseverança. É justamente o meu tema nessa noite, fé e perseverança. Porque, irmãos, eu tenho observado uma coisa, não é só fé que faz com que a gente herde uma promessa. Na verdade, quando eu li isso aqui, isso foi tão importante, esse versículo para mim, ele falou tanto no meu coração. Pela fé e pela perseverança, sejam imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Então não é só pela fé, irmãos. A gente tem falado muito sobre fé ultimamente, não é? A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé não é a esperança de que um dia vai acontecer. A fé é a certeza que já aconteceu. Eu posso não estar desfrutando disso ainda, mas eu sei porque sei, dentro de mim, já deu certo. Isso é fé. Quem está me entendendo? Uma certeza, uma firme convicção. A Bíblia diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Não é que a incredulidade, que é o contrário da fé, chama a Deus de mentiroso. Ora, se Deus prometeu que vai fazer e você não crê, você está dizendo, você mentiu. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo João ensina que esta é a vitória que vence o mundo. Ou seja, essa vitória no cotidiano, aqui e agora. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, fé é muito, muito, muito importante. Quem está me entendendo? Só que o apóstolo Paulo está ensinando aqui o seguinte, que não é só pela fé. Ele diz, pela fé e pela perseverança. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10:36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Diga assim, eu tenho necessidade, bem forte, eu tenho necessidade de perseverança. Então a Bíblia está dizendo que nós temos necessidade de perseverança. Ok, queridos? Agora, como que isso vai ser gerado dentro de nós? Como que vai gerar perseverança dentro de nós? O apóstolo Tiago ensina, ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, olha aqui para mim. Então, eu recebo uma promessa, beleza, eu recebi uma promessa, e eu criei na promessa, eu acreditei no que Deus me disse. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Deixa eu ver, olha aí, todo mundo praticamente. A questão é, aí você creu nessa promessa? Fala para mim, sério, você creu nisso? Quantos creram? Deixa eu ver. E essa é a garantia de que você vai receber essa promessa? Pelo que a Bíblia está dizendo, não. Está dizendo pela fé e pela perseverança. O apóstolo Tiago então ensina que a prova da fé produz perseverança. Então você recebe uma promessa, aí você creu na promessa, agora essa fé na promessa vai ser provada. O que significa isso? Significa o seguinte, puxa vida, você veio e você ouviu uma palavra sobre aquilo que você estava em crise. Irmão, quantas ligações e mensagens eu recebo de, pastor, aquela palavra foi a resposta para tudo que eu estava. Irmãos, eu ouço isso toda semana. E a pessoa creu e recebeu a palavra, só que ela necessita de perseverança. Vocês necessitam de perseverança, porque depois de vocês terem feito a vontade de Deus, vocês herdarão a promessa. Aí, como é que Deus vai gerar perseverança? Provando a fé. Aí você creu,
Mas aí aquilo que você pediu, você ficou tão animado, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir, aleluia, glória a Deus. Só que dá tudo ao contrário. É a prova da fé. Parece que a situação piora. Aí, irmãos, é que muitos desistem. Aí a pessoa fica chateada, eu acreditei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não sei o que lá. E aí, murmura da pedra, mas a pedra fica lá. Então, irmão, qual que é o grande segredo? O grande segredo não é só crer, mas é continuar crendo. A Bíblia fala, Jesus falou da parábola do semeador, que uma parte das sementes caíram entre os espinhos. A plantinha cresceu, ela nasceu, cresceu, mas os espinhos, é isso, é a pressão. Jesus explica para os discípulos, é o seguinte, isso significa assim, que aquela pessoa recebeu a palavra, ela creu na palavra, ela creu naquela promessa, mas toda a promessa vai ser provada. Então vem os espinhos e sufocam a plantinha e ela desiste. Quem está me entendendo? O que eu quero falar com vocês hoje à noite? Eu quero te mostrar, irmãos, que tem 3 causas principais na nossa vida porque a gente desiste. Porque, na verdade, são 3 formas de pressão, 3 formas de provação da nossa fé. E muitos de nós desistimos aqui, numa dessas 3, ok? É sobre isso que eu quero falar hoje à noite, mas não só te falar por que você desiste. Eu não quero só te dizer, você desiste por isso, e você sair daqui e dizer, agora eu descobri por que eu desisto. Não é meu interesse. Eu quero que você descubra por que você tem desistido, mas eu quero te mostrar os exemplos. Lembra da palavra lá? Imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Eu quero te mostrar pessoas na Bíblia que nós somos desafiados a imitar para que a gente receba a nossa promessa. Quem está me entendendo? Então vamos ver quais são essas 3 coisas principais porque as pessoas desistem dos seus processos, desistem das suas promessas. Elas não queriam desistir. Elas acreditaram na palavra, acreditaram na promessa, mas no caminho elas acabaram desistindo. Vamos ver então, primeira coisa aqui, por causa das pessoas. Por que as pessoas desistem? Por que elas não perseveram? Em primeiro lugar, por causa das pessoas. Aí eu quero que você acompanhe comigo aqui, 2 Reis 2:2. É um texto bem conhecido, diz assim: disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Quem já conhece essa história? Não é? Então, quando o Elias estava já, ele sabia, ele tinha recebido uma palavra de Deus, que ele seria tirado. Ele não sabia como, ele não sabia se ele ia morrer num acidente, numa guerra, ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia que estava perto dele sair, do Senhor tirar ele de cena, ok? E tinha uma coisa, Deus tinha dado uma palavra para o Eliseu, não é? Então, o profeta Eliseu, ele era um vaqueiro, ele cuidava de vaca, trabalhava para o pai dele. O Elias foi lá e trouxe uma palavra de Deus, olha, o Senhor está te escolhendo, o Senhor está te ungindo, você vai ser o profeta em meu lugar, você que vai ungir o rei de Israel, o próximo rei de Israel, você que vai ungir o profeta, o próximo profeta de Israel, você que vai ungir o rei da Síria, você vai ser o cara, o meu ministério vai ficar na tua mão, você vai herdar tudo que é meu Deus do céu, pensa que aquele vaqueiro recebe tudo isso. Ele ficou, irmão, cheio do poder, aleluia. Irmão, abriu mão de tudo, não questionou, já seguiu. Deixa eu só matar uma vaquinha aqui, fazer uma churrascada para comemorar, não é? E eu vou te seguir, irmãos. Ele já seguiu o profeta Elias, que maravilha. Agora, já lá pelo meio do caminho, eles já passaram anos juntos, ele foi discípulo do Elias até aqui. Agora escuta bem, o que é um discípulo aqui nesse contexto do Antigo Testamento? Era um escravo especial, não é? O profeta chamava aquele discípulo, você vai ser meu discípulo. Meu irmão, o cara buscava água para ele tomar banho, ele lavava o cavalo dele, era um servo. Em contrapartida, ele recebia treinamento, ele estava sendo treinado para receber a unção, para continuar o ministério, mas ele na verdade era um escravo.
O Eliseu caminhou até aqui com o profeta Elias. Demorou, irmão, para se cumprir a promessa. Quem está me entendendo? O cara recebe a promessa, fica todo animado. Aleluia! Só que Deus não falou assim, vai ser amanhã, tá, filho? Ele só te promete que você vai receber. E aí, depois de todo esse tempo que passou, agora o Elias vem com essa conversa. Olha, fica aqui, porque eu vou para Betel, né? Aí o que significava isso para o Eliseu? O que ele leu? Esse cara está me despachando. Por que as pessoas desistem? Por causa das pessoas. Então as pessoas se magoam. Escuta, o Eliseu podia pensar, depois de tudo que eu fiz, depois de todo o serviço que eu prestei, depois de toda a minha dedicação, esse cara simplesmente agora se livra de mim. Tá bom, se é isso que você quer, tchau. Ele perderia a bênção. O que ele disse? Nunca. Fica aqui, porque eu vou para Betel. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eu acho lindo demais. Esses dias uma irmã, eu achei gente madura, gente crente, gente que tem Jesus no coração. A irmã falou assim, colocou no grupo, pessoal, meu aniversário amanhã, por favor, não esqueçam de me mandar parabéns e de me mandar presentes. E irmãos, ela ficou a semana inteira lembrando todo mundo. Que pessoa sarada. Ninguém lembrou de mim. Acho que eu vou sair dessa igreja, dessa célula, dessa família, desse casamento. Sabe, pessoas que se importam tanto com as pessoas que param seus processos. Então Eliseu está dizendo assim, nunca que eu te deixo, né? O Elias ainda tentou de novo, falou para ele assim, não, tá bom, então vamos. Eles foram para Betel e tal. De Betel tinha outra missão em Jericó. Aí o Elias disse, fica aqui, porque eu vou em Jericó. De novo Eliseuzão disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E lá vai os dois para Jericó. Fizeram a missão lá. Agora o profeta fala de novo para ele, fica-te aqui, porque eu vou para o Jordão. E ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não largo do teu pé. Agora, irmãos, escuta bem, o fato do Eliseu não desistir, apesar de estar sendo desvalorizado, desonrado, não é? Descartado por uma pessoa que ele deu a vida por tantos anos. É interessante, porque, irmãos, quando foi na terceira viagem, lá no Jordão, foi quando eles atravessaram o Jordão, o Elias tirou o manto dele e jogou no Jordão, o Jordão se abriu, os dois atravessaram em terra seca. Do outro lado, o Elias foi arrebatado, ninguém esperava isso. Uma carruagem de fogo apareceu, e o Senhor ali, né, a pré-encarnação de Jesus ali na carruagem, vamos Elias, e já puxou ele, e o Eliseu ficou lá estatelado, e caiu a capa em cima dele, o manto, a promessa se cumpriu. Quem está me entendendo? Se ele tivesse desistido, se ele tivesse se ofendido, se ele fosse um cara movido pelo tratamento das pessoas, ele teria perdido isso. O manto caiu sobre ele, ele recebeu a promessa se cumpriu na vida dele. Aí ele volta com o manto do profeta, colocou o manto do profeta, aleluia. E aí ele volta, quando ele chega lá o Jordão está fechado. Aí e agora? Ele falou, Senhor, Deus de Elias, se o Senhor é comigo. E ele já tirou o manto do profeta, né? E jogou no Jordão, e o Jordão se abriu. Irmão, lá vai o pastor Eliseu, nem acredita no que está acontecendo. O vaqueiro, irmão, aí ele vai passando no Jordão, e do outro lado tem uma multidão de profetas assistindo, irmãos, essa cena de camarote, e todo mundo apavorado, vendo aquele milagre acontecendo, e o Eliseu com a capa do pastor Elias, atravessando o Jordão a seco. Do outro lado, irmãos, os caras receberam ele como novo profeta de Israel. Por que ele recebeu isso? Por que a promessa se cumpriu na vida do Eliseu? Porque Eliseu não era uma pessoa que parava porque alguém falou mal dele, porque alguém disse alguma coisa contra ele, porque alguém não valorizou ele. Não. Quem está me entendendo?
Então, irmãos, nós não podemos parar por causa dessas coisas. Depois que eu estava estudando esse texto, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha Bíblia. Puxa vida, tantos anos lendo a Bíblia, né? Eu disse, meu Deus, isso não é possível, será que estava na minha Bíblia mesmo isso? Mas estava lá, irmãos. Eu descobri o seguinte, que o Eliseu não foi o primeiro profeta, o primeiro discípulo do Elias, vocês sabem. Antes dele teve o Geazi, a gente sabia disso, até aqui. Mas, o que eu não sabia, eu nunca tinha percebido, é que na verdade antes do Geazi tinha outro, que a gente não sabe nem o nome. E olha só o que aconteceu com esse cara. Quando Elias estava fugindo da Jezabel, porque ele tinha matado os profetas do Baal, quando ele estava fugindo da Jezabel, ele falou para esse discípulo, lá em 1 Reis 19:3, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele tinha um discípulo que quando ele estava fugindo de Jezabel, ele falou a mesma coisa que ele falou para o Eliseu: fica-te aqui. Mas só que esse disse, combinado, chefe. Ou seja, ele não queria correr risco. Ele está desistindo de um processo. Rapaz, eu estou arriscando a minha vida, porque esse cara está correndo risco de morte, não é? Vai que a Jezabel pega esse cara, pega nós dois juntos. Combinado, eu sou obediente, eu vou ficar aqui bonitinho. E o Elias então parte sem ele. E esse cara perde a chance da vida dele. Quem está me entendendo? Não é? Olha só, agora, eu acredito que... Por que o Elias queria deixar o Eliseu? É a minha opinião, vou perguntar para ele no céu quando eu chegar lá. Não é? Não está na Bíblia, não tem como a gente saber. Mas eu quero saber. Eu penso que quando o Elias disse para o Eliseu, eu vou viajar, fica aqui. O Elias não sabia como que ele seria tirado. Ele não sabia, ele não passava pela cabeça dele. E se ele fosse atacado? E se fosse uma guerra? E se ele tivesse uma perseguição? Ele não queria que o Eliseu sofresse isso. Talvez o Elias pensasse assim, puxa vida, se esse cara morrer, ele é meu sucessor, ele não pode morrer. Por isso que ele disse, fica aqui, é a minha opinião. Mas só que o Eliseu, meu irmão, disse, não te deixo por nada. Quem está me entendendo? Diga comigo, pela fé e pela perseverança. Não é só acreditar na promessa. A nossa fé na promessa vai ser provada. Irmão, o Naamã. Qual que era o problema do Naamã? Quem que sabe? Qual que era o problema do Naamã? O que ele tinha? Lepra. Irmão, incurável. Não tinha penicilina naquele tempo. Não é? Ele ia morrer, estava condenado à morte. Os leprosos eram tirados do meio do povo. Só quem sabia da lepra do Naamã era ele, não é? Na casa dele, uma escrava judia descobriu que ele tinha lepra, porque está lá vivendo com ele, e disse para ele, tem um profeta na minha terra, que se ele orar por você, você é curado. E aí ele teve que abrir com o rei, majestade, eu tenho um segredo para te contar, o rei era muito amigo dele, eu estou leproso, mas está começando, não é? E ele contou, mas a escrava judia disse que tem um profeta em Israel, que se ele orar por mim eu sou curado. O rei disse na hora, mandou uma carta e mandou para o rei de Israel, manda curar o meu servo Naamã. Não é? E lá vai o Naamã, acreditando, uma esperança, aqui é esperança, uma esperança na cura, no homem, no rei, que vai fazer alguma coisa por ele. Quando ele chega lá, irmão, decepção dele, mandaram falar para o Eliseu, que o Naamã estava lá. O rei apavorado disse, pelo amor de Deus, cura esse homem, porque o rei me deu uma ordem, nós somos escravos da Síria, pelo amor de Deus, cura esse homem. O Eliseu disse, manda ele vir aqui na minha casa, ele vai saber que tem um Deus em Israel. Quando o Naamã chegou lá, o Eliseu não foi recebê-lo. Quem está me entendendo? Por que as pessoas desistem? Por que as pessoas desistem? Por causa das pessoas. O Eliseu disse, eu não vou atender. Mandou um escravo dele dizer para ele que ele precisava tomar 7 banhos no Jordão. Aquilo fez com que o Naamã ficasse tão furioso, tão ofendido, que ele disse, eu pensava que esse profeta viria na minha presença, colocaria a mão sobre o leproso e removeria a lepra de mim. Eu vou embora. Tem muita gente indo embora. Tem muita gente indo embora do seu casamento. Tem muita gente indo embora do seu sonho. Tem muita gente indo embora da sua igreja. Tem muita gente indo embora da sua promessa. Pensa bem.
Irmãos, se não fosse um soldado sábio ali, o Naamã teria perdido isso. O soldado disse assim: Naamã, meu senhor, o que esse cara está te pedindo demais? Ele só está te pedindo para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria para ser curado dessa lepra. Quanto mais isso que ele te pediu. Sabedoria, Espírito Santo na vida daquele soldado. Naamã disse: não custa nada, não é? E aí, irmãos, ele foi totalmente curado. Quem está me entendendo? Lembra da Ana, mãe do Samuel? Ela estava lá orando na igreja. E o pastor Eli falou para ela: mulher, interrompeu a oração dela. Que grosseria. Mulher, para de beber cachaça, mulher. Você está bêbada. Irmãos, a resposta dessa mulher: como que as pessoas desistem dos seus sonhos? O que ela podia... Olha aqui, seu pastor de meia tigela. Não. Ela disse: ó meu Senhor, a tua serva não é filha de Belial. Eu estou chorando por causa da amargura do meu espírito. Tratou Eli com tanta dignidade, um cara que estava ofendendo ela. E sabe o que aquilo tirou do Eli? O Eli disse: ó mulher, ficou sem graça, né? Ó mulher, Deus conceda o pedido que fizeste. E ela recebeu aquilo ali. Irmão, ela já saiu dali engravidando pelo meio do caminho. Aleluia. Porque ela viajou com o marido, né? Foi uma viagem longa. Quem está me entendendo? Por que a Ana recebeu a promessa? Porque pessoas não impediam a Ana de continuar. Quem está me entendendo? Irmão, não deixe as pessoas estabelecerem a sua caminhada. Quem está me entendendo? Aleluia. Só para terminar aqui, o exemplo de Jesus, porque nós somos imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Quero que vocês leiam comigo Hebreus 12:1, ok? Que vem acompanhar comigo. Olha o exemplo de Jesus, nosso mestre. Portanto, eu vou ler aqui: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso? Irmãos, nós estamos cercados de histórias, de testemunhas, de pessoas que pela fé e pela perseverança herdaram as promessas. Quem está me entendendo? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, como que eu corro a carreira com perseverança? Como que eu corro? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu vou te explicar. E está assentado à destra do trono de Deus. Então olha aqui para mim, irmãos, olha o exemplo de Jesus. Ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa tremenda. E aí, o que é ignomínia? É a desonra. Então, Jesus não ficou assim: não, sabe uma coisa? Eu não vou morrer mais por eles não, eu estou sendo muito desonrado. Já fui abandonado por todos os meus discípulos, fui traído por um, vendido por um, não é? Esses camaradas aqui da igreja, não é? Os fariseus, etc., eles são mentirosos e armaram uma cilada e uma calúnia contra mim. Sabe uma coisa? Eu não vou morrer por eles, não. Eles me desonraram muito. Não, ele não fez caso da ignomínia. E por causa disso, ele está assentado à destra do trono de Deus. A promessa se cumpriu. Ele recebeu a promessa, porque ele não só creu como homem, mas ele perseverou até o fim. E porque ele perseverou até o fim, meu irmão, ele recebeu toda a autoridade. Está sentado à destra de Deus. Quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui, queridos, pessoas desistem por causa de pessoas. Eu tenho conversado com muita gente. Há pouco tempo eu conversei com um jovem, não é? E ele estava me dizendo que ele estava saindo da empresa que ele trabalhava agora, há vários anos, não é? E porque tinha alguém lá que estava perseguindo ele não aguentava mais aquilo. E eu disse: espera aí,
Você tem uma palavra de Deus para sair de lá? Ele disse, não, mas eu não aguento mais. Eu disse, não, irmão, negativo. Negativo. Irmãos, eu falei para ele, essa é a prova da fé. Fique lá, permaneça. A menos que você tenha uma palavra de Deus para sair, não saia por causa de pessoas. Porque senão você vai sair sempre. Irmão, se você sair a primeira vez, você vai sair sempre. Quem está me entendendo? Fica firme. O diabo tem que saber que ele não pode remover você de lá, de qualquer lugar que você foi plantado por Deus. Você é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ninguém arranca você de lá, porque a raiz é tão profunda e a árvore é tão forte que ninguém arranca você de lá, só Deus. Quem está me entendendo? E aí ele deu um passo para trás. Eu disse, faz o seguinte, nós estabelecemos juntos um prazo, né, para que isso acontecesse e tal. Irmãos, impressionante como que Deus mudou tudo. Ele encontrou favor diante daquela pessoa, e as coisas aconteceram para ele, e romperam lá, e ele está crescendo na empresa, continua crescendo na empresa, e ele diz, pastor, se eu tivesse saído, ele teria interrompido um processo. Olha para mim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma cartilha que a gente tem que passar. Primeira série, lembra? Primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeiro ano, segundo, terceiro. Faculdade, e etc. Aí, o que a pessoa faz? Ela chega aqui na quinta série. É muito difícil matemática. Aí não estuda. A fé é aprovada e reprovada. Não passou, ficou reprovado. Aí no ano que vem ele quer continuar da sexta. Não vou fazer quinta de novo. Não, mas tem que fazer. Não, mas não quero fazer. Então não faz, vai ficar travado aí. Então tem muita gente assim, que está sendo reprovado nos seus processos, vive desistindo das coisas. Irmão, e ele tem que voltar. Tudo de novo. Irmãos, é impressionante. Eu estou te falando, fruto de experiência de aconselhamento. Irmãos, daqui a pouco eu vejo a pessoa chegando no mesmo lugar. Ela recomeçou tudo de novo. Eu não quero mais, eu vou sair. Aí sai. Aí vai começar tudo de novo. Aí vai de novo. Chega bem aqui, mesmo lugar que há 2 anos atrás, 10 anos atrás, ela poderia ter lutado contra essa pedra com as armas de Deus e ter removido ela dali. Aquilo era a prova da fé para gerar perseverança. Vocês necessitam de perseverança, e a prova da fé gera perseverança em vocês. Pela fé e pela perseverança, vocês vão herdar o que eu dei. Aleluia. E aí, a pessoa está lá de novo. Aí, irmãos, é engraçado. Alguns reconhecem. Pastor, eu estou aqui no mesmo lugar. Agora eu digo, tudo bem, irmã, mas agora, passe. Não desista. Você vai começar tudo de novo. Já desisti, pastor. Então, volta. Se dá tempo ainda de não desistir, volta lá. Ok? Por que muitos estão desistindo da vida? Nunca houve uma geração que cometeu tantos suicídios como essa. Irmão, pastores estão cometendo suicídio, estão interrompendo seus processos. Até um eu conhecia, agora em Goiânia, se enforcou na varanda da casa dele, interrompendo processos. Por quê? Tenho promessa, Deus falou comigo e tal, e não está dando certo. Deus está esticando o cara, Deus está provando a fé, para que ele cresça em perseverança, porque precisa de fé e perseverança para herdar uma promessa. Mas aí o cara não dá conta e desiste. Segundo lugar, vamos avançar. Por que as pessoas desistem? Segundo lugar, primeiro por causa das pessoas, segundo por causa das circunstâncias. Isaías 43:2, olha só o que diz, acompanha comigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Diga quando. Ele não está dizendo, se você passar. Você vai passar. Que mais? Olha o que ele diz. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai se afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas tem uma promessa aqui.
Eu creio que ninguém acorda de manhã dizendo: Senhor, cumpre em mim essa promessa, que eu vou passar pelo fogo, aleluia. Ninguém aqui. Mas nem precisa pedir, vai se cumprir. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, vai se cumprir. Porque não tem outro jeito de Deus gerar perseverança em você, senão provando a fé na promessa que Ele te deu. Quem está me entendendo? Agora, olha lá, deixa eu te mostrar isso aqui na prática. Então, quando passares, o Senhor é contigo, tanto pela água quanto pelo fogo. Deixa eu te mostrar o exemplo aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho tremendo isso aqui. Olha aqui, ó, olha comigo. Quer ver? Vamos acompanhar aqui, ó. Daniel 3:27. Hoje está tão maravilhoso isso aqui. Ajuntaram-se os sátrapas, que são os líderes ali de Babilônia, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Agora olha aqui, ó, se cumpriu na vida deles. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante. O Nabucodonosor mandou eles para a fornalha porque eles não se curvaram diante da estátua, não é? Escuta bem, era uma lei do país, uma lei de Babilônia. Quando eles ouvissem aqueles toques, aquela música específica, onde eles estivessem, eles tinham que se curvar por causa da estátua do Nabucodonosor. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não podiam fazer isso, por causa do Deus deles. Quem está me entendendo? Até a gente estava conversando esses dias, brincando, não é? Porque o pessoal, quando vier a besta, e aí vier o número da besta, eu quero ver quem vai aceitar o número da besta, na sua testa ou na sua mão. Porque se não aceitar o número na testa e na mão, não pode comprar nem vender, e etc e tal, por 3 anos e meio. Aí eu quero ver. Eu falei para eles: irmãos, isso já acontece. Como assim, pastor? A besta já chegou? Tem uns bestas por aí. Eu disse: irmão, quando o cara, olha, escuta bem, o que eu tenho ouvido não, pastor? Se a gente não pagar a propina, o caminhão não passa na barreira. Mas aí, o que vocês fazem? Tem que pagar. Sério? Sério. Se a gente não pagar, não dá para trabalhar. Irmãos, esse povo já aceitou o número da besta. Quem está me entendendo? Então tem uma lei no país. Tocou, se ajoelhou. O Sadraque, Mesaque diz: eu não faço isso. O rei mandou chamar eles na presença deles. É verdade que quando toca a música vocês não se ajoelham? É verdade. Ele disse: então eu vou matar vocês na fornalha ardente. E a resposta deles é tão sábia. Eles dizem, com todo respeito, eles dizem assim: ó majestade, se o Senhor quer nos lançar na fornalha, beleza. Mas nós cremos que se Deus, o nosso Deus que nós servimos, quer nos livrar na fornalha, Ele nos livrará. Isso provocou mais ira no Nabucodonosor. Mandou pegar os 3, coloca esses caras na fornalha, e mandou colocar mais lenha para ficar mais quente ainda. Quando os homens que foram jogar eles na fornalha se aproximaram da fornalha, os homens morreram. Jogaram os 3 e eles já morreram lá carbonizados. E aí caíram os 3 lá. Tá vendo aí o Nabucodonosor? Irmão, daqui a pouco a Bíblia diz que o Nabucodonosor olhou de longe e viu na fornalha 4 homens. E um parecia com uma aparência de um anjo, né? E a Bíblia diz que eles passeavam na fornalha. O anjo tirando onda com Nabucodonosor. Acho que Deus às vezes ele é muito engraçado. Aí Deus tirando onda, e lá vem os caras passando. E quem é esses 4 passeando no meio da fornalha? E lá vem os 4 passeando no meio da fornalha, sentando nas toras incandescentes. E brincando com a fornalha, e brincando de espada laser, com os pedaços de pau incandescente. O Nabucodonosor ficou tão doido com aquilo, cara, e mandou chamar eles, para eles saírem e eles saíram. Agora escuta, lembra como eles entraram? O que eu quero te falar aqui com isso? A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha com as suas vestes e atados. Como que eles entraram na fornalha? Atados. Como que o Nabucodonosor viu eles na fornalha?
passeando livres. Eles não estavam mais atados. Mas quando eles saíram, eles estavam com a mesma roupa. O fogo não queimou a roupa. O fogo não queimou o cabelo deles. Nem se sentia cheiro de fogo neles, como diz o Isaías. Só uma coisa queimou na fornalha: a corda que prendia eles. Quem está me entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que vai queimar na prova da fé é aquilo que te amarra. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Então se você foge da prova, você fica livre e preso. Se você pedir um comprimido para não sofrer, Deus me deu um comprimido para não sofrer. Eu não quero passar por prova nenhuma. Tá bom, filho, fique aí. Mas você fica amarradinho, não é? Controladinho. Não, irmão. Deixa o negócio queimar. O fogo não terá poder sobre você. Em nome de Jesus. Então, quando passares pelo fogo, não te queimará. Diga comigo. Fé. Diga, pela fé e pela perseverança. Aleluia. Eu acho tremendo Jesus no barco, dormindo, porque ele estava muito cansado. Eles tinham pregado o dia inteiro do outro lado, ali no episódio da multiplicação dos pães. Super exausto, Jesus era homem, 100% homem. Quando ele entra no barco, ele vai para a popa, o que é que ele faz? Dorme. Aí está dormindo, aí vem uma tempestade terrível. Uma tempestade que os discípulos, pescadores, acostumados com tempestade, pensavam que iam morrer. Desesperados, começaram a gritar. Foram lá na popa, acordaram Jesus e disseram: mestre, você não está vendo, nós perecemos. E aí Jesus, tranquilo, acordou meio... E deu uma ordem, escuta bem. Deu uma ordem, irmão, a circunstância. Eu estou falando que muitos param por causa da circunstância. Muitos desistem, porque receberam uma promessa, aí agora parece que as coisas pioraram. Aí eles desistem. Não, isso deve ser um sinal. As coisas pioraram. Quanto crente, tem um monte de crente que fala isso. Não, eu nem vou lá, porque está difícil. Pelo amor de Deus, esse crente nunca vai ter nada na vida. Não, é um sinal. É um sinal de que vai dar tudo errado. Já começou a dar errado. Irmão, se Jesus pensasse assim. Agora escuta bem. Jesus levanta do barco e dá uma ordem para a tempestade. Cala-te! E veio bonança, não é? Veio a bonança. Aí depois ele foi lá com os discípulos. Repreendeu os discípulos. Homens de pouca fé. Por que vocês temeram? O que Jesus esperava que eles fizessem diante da circunstância? Permanecessem como ele. Para isso que nós fomos chamados, para seguir os passos de Jesus. Amém, querido? Diga comigo assim: as circunstâncias não me governam. Aleluia. Amém? Então por que muitos param? Por causa da circunstância. Mas a circunstância, na verdade, ela só vai queimar as cordas, não é que amarram você. Eclesiastes 7:8 diz: finalizar algo é melhor que começar. Ter perseverança é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos. Eclesiastes 7:8, a mensagem. Em último lugar, não é, a terceira causa que nos faz parar, que nos faz desistir, é por causa dos fracassos. Então, primeira coisa, por causa das pessoas. Segunda coisa, por causa das circunstâncias. E terceira coisa, por causa dos fracassos. Deixa eu terminar com isso aqui. Êxodo 3, versículo 10. Que vem, acompanha comigo. Olha o que Deus fala para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora preste bem atenção aqui, irmãos. Sabe onde foi essa conversa de Deus com Moisés? Na sarça ardente. Lembra da sarça ardente? Que queimava, mas não se consumia. Então, Deus deu essa promessa, porque Deus falou assim para ele, Deus falou assim para ele: Moisés, há 40 anos atrás o Moisés tentou libertar um egípcio. Lembra disso? Libertar um judeu, porque o egípcio tentou matar ele.
Aí o Moisés tentou libertar ele e acabou matando o egípcio. Por causa disso ele se tornou um fugitivo. Por 40 anos ele fugiu no deserto. Agora, depois de 40 anos, o Moisés tem quantos anos agora? 80. Ele já é um homem bem maduro. 80 anos no deserto. Aí Deus fala para ele: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Eu vi o que eles estão passando na mão do faraó. E por isso eu desci. Não é? Para libertar o meu povo. E você vai libertar o meu povo das mãos dos egípcios. Agora pensa bem, irmão, o cara lá, um vaqueiro miserável, há 40 anos trabalhando na fazenda do sogro. Deus fala para ele, para esse homem, que esse homem vai libertar o povo dele, que é escravo na maior potência do mundo, que é o Egito. Pensa a cabeça do Moisés. Irmãos, o Moisés lutou com Deus. Ele falou: não, Senhor, o Senhor está brincando comigo. Com 40 anos eu não dei conta. Eu era o filho da princesa. Eu tinha influência lá há 40 anos. Eu não dei conta. Eu tive que fugir do faraó. Imagina agora eu com um velho de 80 anos. Não tem jeito. E Deus insistiu com ele, não é? E disse: não, rapaz, você dá conta. Eu não sei nem falar direito. Eu vou colocar alguém para falar por você. Pensa bem você aí. Deus fala assim para você. Deus aparece para você numa sarça ardente, uma visão sobrenatural, e diz para você assim: meu filho, você vai ser o novo presidente do Brasil. Né? Você vai libertar o meu povo de Brasília, do faraó. E você vai mudar essa nação e tal. Já pensou? O que você ia dizer? Senhor, o senhor está brincando comigo? Você está brincando comigo? Irmão, foi essa a sensação que Moisés teve. Agora escuta bem. E Deus falou assim para ele: tá bom, você não acredita? Não, tá bom. Então, olha só, pega essa vara aí. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Um cajado. Beleza, pega essa vara, joga no chão. O Moisés jogou, tchum, ela se transformou numa cobra. O Moisés ficou impressionado. Pega ela pelo rabo. Irmão, tem que pegar pela cabeça. Pelo rabo, pega no rabo. Ele pegou para ela, se transformou de novo no pau. Moisés nunca tinha visto isso. Você vai fazer esse sinal na frente do faraó e do povo de Israel. Eles vão acreditar. Aí Moisés já ficou animado. É mesmo? Cara, isso é foda. Pega, coloca a tua mão dentro da tua roupa aí. Coloca aí, agora, rapaz. Colocou. Quando ele tirou, estava leprosa. Caindo um pedaço do dedo. Coloca de novo. Tira. Você vai fazer esse sinal lá. Todo mundo vai acreditar. Ele disse: vai mesmo. Eu vou lá, chefe. Agora escuta bem. Diga comigo: pela fé e pela perseverança. O que é que não pode te parar em terceiro lugar? Fracasso. Lá vai o Moisés, irmão, cheio de Deus, cheio da palavra. Aí ele chega lá com o faraó, com a vara dele. Aí o faraó, ele chega lá: eu vim aqui para dar um recado do grande eu sou. Ele mandou dizer que ele mandou tirar o povo dele do Egito para adorá-lo no deserto. O faraó disse: quem que é esse eu sou que eu não conheço? Aí ele começou a falar de Deus e o faraó disse: meu irmão, cala a tua boca, não vai sair ninguém daqui, eu não vou perder nenhum escravo daqui. Ah, não? Então tá bom. Pegou a vara dele, jogou no chão, se transformou em serpente. O faraó falou assim: vem cá, mago, vem cá, faz uma igual aqui para esse cara ver. O mago pegou o cajado dele, jogou no chão, virou serpente. O Moisés olha para o Arão e diz: cara, e agora? Quem está me entendendo? E o faraó disse: pode ir embora daqui todo mundo. E tem mais uma coisa: eu vou aumentar a carga de trabalho do povo. Vocês estão muito sem fazer nada, é por isso que vocês estão nessa de ler a Bíblia e orar. Irmão, piorou. Quando Moisés saiu de lá, arrasado, depois que ele tinha uma promessa tremenda, que ele saiu de lá, ele e o Arão arrasado. Os líderes de Israel, os escravos, os líderes dos escravos, chegaram lá com ele: você piorou a nossa situação, agora o faraó baixou um decreto para aumentar o nosso trabalho. Para de... Irmão, o que Moisés vai fazer agora? O que ele faz? O que você faria? O que muitos de nós temos feito? Diante de um fracasso desse tamanho, na frente de todo mundo viu o seu fracasso. O que você faria? Fala para mim. Irmãos, o Moisés fez a coisa certa. Ele foi diante de Deus e orou. Ele falou: Senhor, eu não entendo. E foi lá e orou e chorou. Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, volta lá. Eu vou libertar o meu povo. Se eles não te libertarem, se eles não libertarem o meu povo, eu vou lançar uma praga sobre o Egito.
Aí Deus deu aquela palavra, igual vocês. Aí quando vem no domingo, aí vocês, eu estou vendo aí os olhinhos brilhando já. Aí o Moisés ficou brilhando de novo. Quando Deus conseguiu levantar, o Moisés levantou. Eu vou lá, segunda vez. Agora vai. Quando ele chega lá, meu irmão, aí ele fala tudo de novo, e o faraó fala tudo de novo, não vai sair ninguém, eu não quero nem saber quem é o teu Deus, não vai sair ninguém. Aí o Moisés diz, então vai vir uma praga sobre o Egito. E aí, praga do sangue, as águas todas se transformaram em sangue. O faraó disse para os magos dele, transforme a água em sangue também. Eles transformaram. E o Moisés sai de lá. Mais um fracasso em rede nacional. Quem está me entendendo? Saiu na televisão, todo mundo viu. O fracasso do pastor Moisés. Irmão, lá vai ele, arrasado diante de Deus. Senhor. Pensa, meu irmão, porque o cara pega uma derrota é uma coisa. Quando o cara pega duas, irmão, para continuar, tem que ser muito cheio do Espírito Santo. E ele falou com Deus, e Deus disse para ele, volta lá. Agora eu te pergunto, Deus não poderia ter resolvido o caso da primeira vez, sim ou não? Claro que poderia, irmãos. Deus está fazendo isso por causa do Moisés, porque Deus sabia o que o Moisés ia passar 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Se o Moisés não fosse treinado aqui, ele jamais seria capaz de conquistar o que Deus tinha para ele. Deus está esticando Moisés. Essa é a musculação, porque a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada. É pela prova da fé que você recebe perseverança. O Moisés precisaria de muita perseverança na caminhada. Por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês necessitam de perseverança. Tem uma caminhada longa pela frente. E volta o Moisés lá. Terceira vez, agora ele libera. Deus encheu ele de palavra, de promessa. Ele chega lá pegando fogo. Escuta aqui, faraó. E o faraó, não sai ninguém. Vai vir uma praga sobre o Egito. E os magos fizeram igual. E lá vai o Moisés de novo. Quando que isso vai acabar? E lá vai o Moisés em crise de novo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na quarta vez que ele volta, Deus encheu ele de fé de novo, ele volta lá. E aí vem a quarta vez que ele volta, é a terceira praga, a praga dos piolhos. E o Moisés diz, olha, vai vir uma praga de piolho sobre vocês, sobre todos os egípcios, sobre os animais e tudo mais. O faraó disse, vem cá os magos, façam igual. E aí, irmão, bem ali começou alguma coisa a acontecer, escuta bem. Porque os magos não conseguiram fazer piolho. Você já parou para pensar por que isso não foi possível? Isso é muito importante. Por que os magos não conseguiram fazer piolho? Conseguiram reproduzir as outras pragas. Mas piolho não, sabe por quê? Porque piolho, apesar de ser um bicho nojento, pequeno, sem nenhum valor, é uma vida. E só quem pode criar a vida é Deus. O diabo não pode gerar a vida. Bem ali, os próprios magos do Egito falaram para o faraó, isso é o dedo de Deus. Fica ligado, faraó. Isso é o dedo de Deus. Porque a gente não consegue reproduzir vida. Irmãos, mas o Moisés saiu de lá, quarta vez derrotado. Irmãos, sabe quantas vezes o Moisés voltou lá? 10. 10 vezes. Aí já fiz esse concurso, já quarta vez, ainda faltam 6. Eu não aguento mais, já fiz 3 vezes esse vestibular, eu acho que não é a minha, eu acho que Deus está colocando mesmo, eu acho que é não mesmo, porque eu não consigo não. Então o teu fracasso vai te parar. É? Não. Pessoas não podem parar você. As circunstâncias adversas não podem parar você. E nem os seus fracassos podem parar você. Irmãos, a última vez que o faraó foi lá, ele disse, olha, vocês, eu vou falar, o Moisés estava tão tranquilo, tão maduro, 10 vezes, porque não foram 10 dias, irmão, sei lá quantos anos demorou isso. O Moisés disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você, faraó, vocês vão me pedir para sair daqui, e vocês, e o seu povo, e você pessoalmente, vai me dar uma oferta para eu sair daqui, escuta bem, o faraó pode sair daqui, e gritando.
Irmão, se cumpriu. Os egípcios deram ouro, joias preciosas, pediram, por favor, vão embora daqui, nós não aguentamos mais o povo de Israel aqui. O Egito está todo destruído, saiam daqui. Saíram milionários de lá, quem está me entendendo? Aleluia, não desista. Eles só puderam ir para Canaã, para a terra prometida, porque o Moisés nunca desistiu, aleluia. Jesus nunca desistiu de nós, nunca desistiu da cruz.